Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais um webinar da AME Maranhão. Hoje nós vamos ter duas gratas surpresas. A primeira, indiscutivelmente, é podermos ter aqui conosco o professor Marcos Naus, pessoa multitalentosa, espírito de enorme iluminação e pelo qual nós nutrimos profundo afeto, respeito e admiração. E o segundo é que nós vamos estar inaugurando hoje, estreando hoje, uma nova sketch de programação, cujo nome nos foi sugerido pelo Marcos, chama-se Papo. Então nós vamos bater um papo, mas esse papo, na verdade, significa dizer que são prosas animadas sobre poesia. E nada melhor que nós começarmos falando a respeito do maior dramaturgo da história da humanidade até agora, William Shakespeare. Mas antes de nós começarmos, como vocês sabem, nós temos a nossa prece inicial. E o nosso convidado é tão querido e amado por todos nós que não poderia ser diferente, seria uma deselegância nossa começarmos sem pedir que o Marcos fizesse a nossa oração inicial. Marcos, por gentileza. Vamos lá, irmãos queridos, amparadores espirituais que estão conosco, pessoas egrégoras, agora reunidos, juntos para nos inspirar sobre mais uma iniciativa com o objetivo de tocar os corações, iluminar as consciências para o entendimento da verdadeira vida, centrada no amor do Criador pelas suas criaturas em todo o universo. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, enquanto encarnados a serviço da luz. E todos juntos, imbuídos do mesmo propósito, de divulgar a mensagem que liberta, que ampara, que acolhe todos aqueles que se encontram no momento, na travessia da total obscuridade espiritual para o entendimento de que tudo que nos acontece aqui é apenas experiências para o nosso próprio progresso. Que estejamos juntos e cresçamos juntos. Com autorização de vocês, irmãos queridos, iniciamos o encontro de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, então, como falei para vocês, nós estamos começando uma nova sketch de atividades. Então, o nosso programa, que é o nosso papo, prosas animadas sobre poesia, nós vamos extrair textos da literatura mundial, não necessariamente espíritas, aliás, a imensa maioria deles sem qualquer tipo de vinculação direta ao movimento espírita, e vamos, a partir de suas mensagens edificantes, tentar fazer uma leitura sob a perspectiva dos ensinamentos daquilo que nos foi trazido e que nos é constantemente trazido pela doutrina dos espíritos. Então, como falei, eu vou fazer a leitura hoje de um texto, é o Soneto 116, de William Shakespeare. A Tati vai estar colocando para vocês no ar o texto, enquanto eu vou fazendo a leitura. Óbvio que é sempre importante relatar que os textos
linha de sonetos, são 154 sonetos, eles foram feitos em inglês de tal sorte que em sua língua pátria existe todo um processo de entendimento por causa da métrica mais habitualmente utilizada por William Shakespeare. Quando a gente traduz, obviamente, a gente apresenta algumas diferenças. Então, vocês não vão me ver entonando mais fortemente a segunda sílaba, porque se trata de um processo de tradução. Então, vamos lá. O soneto 116, eu quero trazer para vocês a tradução de Valéria, ou a tradução da Ordem do Amor, e vamos ao texto. Está na tela para todos. De almas sinceras, a união sincera. Nada há que impeça. Amor não é amor. Se quando encontra obstáculo se altera, ou se vacila, ao mínimo temor. Amor é um marco eterno, dominante, que encara a tempestade com bravura. É astro que norteia a vela errante, cujo valor se ignora lá na altura. Amor não teme o tempo, muito embora seu alfange não poupe a mocidade. Amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. Se isso é falso, e que é falso alguém provou, eu não sou poeta, e ninguém nunca amou. Meus irmãos, eu gostaria de inicialmente passar a palavra para o Marcos Naus, para a gente oferecer as primeiras considerações a respeito, e logo a seguir nós vamos então começar um profícuo e gostoso, agradável bate-papo a respeito desse soneto. Marcos, por gentileza, suas primeiras considerações. Muito obrigado, meu irmão, pela oportunidade de estar com vocês da AME nesse processo e por inaugurar o papo, né, que parece bastante sugestivo, né, já que quando a gente fala de ânima, ânimos, nós estamos falando de espírito. Então, o que é um papo, uma prosa animada sobre poesia é realmente isso. Nós estamos falando e conversando de maneira inspirada, de maneira entusiasmada sobre algumas passagens da literatura universal. Hoje, comigo, com vocês, nós vamos falar do soneto 116 de Shakespeare, por acaso um convite do nosso irmão. Eu, na época em Minas, ainda na época da graduação, tive a oportunidade de estudar Shakespeare e, entre seus dramas, e acabamos abordando os seus sonetos, publicados uma única vez, reunidos, os 154, já no início do século XVII, por volta de iniciozinho de 1600, e o 116 é um soneto muito comum, é um dos que acabamos mais estudando, né? E, é claro, eu tenho algumas interpretações à época, não por uma perspectiva espiritual, mas sim pela perspectiva do amor entre duas pessoas, como Shakespeare colocava. Mas hoje nós estamos com o desafio de trazer essa interpretação para um outro tipo de amor. Não esse amor horizontal, mas para um amor vertical, né? O amor entre criador e criatura. Também, é claro que, obviamente, vamos acabar passando pelas relações dos vínculos amorosos que se estabelecem entre vidas e por vidas, né? Mas vamos adiante. Apenas um esclarecimento técnico. O chamado soneto de Shakespeare é um pouquinho diferente do modelo tradicional de soneto petrarquiano, que quem teve a oportunidade se lembra das aulas de literatura, aquele modelinho 4433, né? Que os brasileiros usam, os poetas da nossa própria literatura. Shakespeare inventa um modelo um pouco diferente, 3 quadras e um dístico final. Então ele coloca essas informações em 3 grupamentos e ele fecha a essência dessa mensagem num dístico final. Então a essência da mensagem do nosso soneto 116 de hoje se encontra nas 2 linhas finais. Muito bom, porque nós vamos falar sobre as 3 quadras e depois é que vamos chegar qual era a mensagem que Shakespeare queria passar nesse soneto para a gente, pelo menos passar aos nossos corações. Também eu fiz uma releitura ontem e puxei algumas anotações do original. Nós não vamos aqui citar o original, mas
eu acredito que ajuda a fazer um contraponto com a versão escolhida, que inclusive é muito boa do ponto de vista lírico, do ponto de vista da obra poética, e até bastante feliz no processo de trazer a versão da mensagem para cá. Como nós vamos fazer, meu irmão? Vamos começar pelo primeiro. Eu gostaria de sugerir que, como são 14 versos, e eles estão agrupados por quadras, que nós conversássemos por quadras, meio a meio. Podemos, por exemplo, abordar a primeira quadra, os 2 primeiros versos, e depois os 2 seguintes, porque eles estão sempre correlacionados. O que você acha? Perfeito, perfeito. Eu havia pensado dessa forma. Obviamente que eu estava ouvindo aqui, Marcos, a sua mensagem, explicando que você já tinha estudado. Nós já havíamos conversado sobre isso, que você, embora quando eu lhe fiz o convite, eu não tinha conhecimento a respeito. Você já tinha estudado a respeito, e nada na vida é por acaso, né? Nada na vida é por acaso. Entre outras situações, o Shakespeare é atemporal, aparece essa situação. Sim, eu pensei justamente nós dividirmos dessa forma, nós trabalharmos as 3 quadras e finalmente chegar ao dístico final, até em virtude do tempo, porque na verdade nós temos apenas um tempo exíguo, e trabalhar Shakespeare é trabalhar uma vida inteira, né? Cada soneto desse é uma riqueza. Apenas para facilitar o nosso público, embora, meus irmãos, todos vocês devam saber, entre encarnados e desencarnados que se encontram aqui agora reunidos, que William Shakespeare deixa de ser um substantivo e ele passa a se transformar em um adjetivo para a humanidade. Nós não sabemos exatamente a data precisa de seu nascimento, mas supõe-se que tenha sido por volta de 1564, e ele vem a falecer no dia de São Jorge, que é 23 de abril de 1616. Isso é muito importante para os britânicos, né, porque existe toda uma conotação histórica dos britânicos com São Jorge, e ele é dramaturgo, poeta, ator inglês. Aliás, reza a lenda que ele foi ator de quase todas as suas peças, e um dos seus papéis mais marcantes foi justamente do espírito do pai de Hamlet, né, que para nós no espiritismo é considerada indiscutivelmente, de todas as suas obras, aquela que apresenta uma maior riqueza de conteúdos vinculados aos processos de comunicação no pós-vida, que são as comunicações mediúnicas. E Shakespeare, basicamente, ele apresenta, estou só trazendo, Marcos, para que todos que estejam aqui conosco possam ter algum mínimo conhecimento. Shakespeare tem algo como se for um apelido entre os estudiosos, que é o Bardo, ou o Bardo de Avon, que, na verdade, acaba sendo o último nome da cidade em que nasceu, Stratford-upon-Avon, e ele tem, grosso modo, 24 anos de vida literária, de grande produção literária. Esses 24 anos de grande produção literária, grosso modo, pode se dividir em 3 grandes etapas: uma etapa inicial em que ele produz comédias e histórias, uma etapa intermediária, provavelmente a mais profícua de toda, em que ele escreve as tragédias, e entre as tragédias as suas mais importantes, como Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, o Rei Lear e Macbeth, e finalmente ele chega na fase final com as tragicomédias. E eu gostaria justamente de começar, Marcos, por nossa primeira quadra aqui, porque na verdade a gente percebe nesse texto, esse soneto que foi publicado em 1609, em que basicamente ele vai saindo de uma ideia mais abrangente para algo mais profundo e contundente a respeito do amor. E eu gostaria justamente de começar colocando, Marcos, para que você nos traga o seu entendimento, a sua perspectiva dessa primeira quadra, em que ele tenta usar a negação para definir o amor, e esse amor é definido em termos vagos nessa primeira quadra, com uma ênfase na definição dialética de que o amor não acentua o caráter dogmático desse soneto, com o qual Shakespeare sugere em verso a seus interlocutores. O que é o amor verdadeiro? O amor verdadeiro é como um casamento selado diante de uma entidade superior,
Deus, né? Que atesta sua duração, intensidade, estabilidade e resistência. Um amor desse tipo zela pela vida, instável e peregrina dos homens à mercê de seu desânimo interior e das tempestades do mundo real. Isso daqui é uma crítica com uma explicação a respeito dessa primeira quadra de Passanante, um dos grandes estudiosos de Shakespeare. Eu gostaria, Marco, de passar para você a palavra para que você comentasse para nós o que nos traz essa primeira quadra. Foi muito boa essa sua colocação, porque nos permite justamente demonstrar a transição interpretativa que nós estamos fazendo ao retirar o contexto de um casal para a relação vertical criador-criatura. Porque se nós formos ver, todo esse poema, ele é profundamente idealista. Se nós formos ver, nenhum amor verdadeiro entre encarnados se porta desta forma. Este amor é o amor desejado por todos nós, mas é um amor nunca alcançado ainda na fase de evolução que nós nos encontramos por um motivo muito simples. Nós não temos ainda equilíbrio vibratório, não temos equilíbrio das emanações energéticas. Nós somos profundamente ruidosos, ou como diríamos na linguagem dos encarnados, nós somos profundamente emocionais. Isso quer dizer que justamente as alterações, os vacilos que estão sendo, os termos que estão sendo utilizados para definir o verdadeiro amor, eles fazem parte da nossa natureza. Nós nos alteramos e nós vacilamos o tempo inteiro. Logo, ele nos diz que o amor só é amor quando ele não se altera em meio às alterações. Olha só, ele não se altera em meio às alterações. E o que acontece conosco? Nós nos alteramos em meio às alterações. O contexto nos impacta e nós respondemos ao contexto. Nós não temos a postura equilibrada e tranquila, autocentrada de alguém que conhece a si mesmo e sabe como vai se portar. Não há nada do lado de fora que o surpreenda. Não. O externo nos surpreende. A rotina cotidiana nos surpreende todos os dias. Acordamos e somos desequilibrados pela primeira discussão matinal, pelo primeiro problema no café da manhã, pelo primeiro engarrafamento no trânsito, todos os dias. Então, nós somos, meu irmão Amaral, a profunda alteração encarnada. Né? Então, mas tem um detalhe. Logo no primeiro verso, enquanto a poetisa fez a versão em torno da sinceridade, no original nós falamos de mentes verdadeiras, o casamento de mentes verdadeiras, né? True minds. E eu gostaria só de abordar esse aspecto. O que seriam essas mentes verdadeiras, né? Ou consciências verdadeiras, melhor dizendo. O que seriam essas consciências verdadeiras? Eu imagino como pessoas que sabem quem são naquele momento da sua existência. Não vamos dizer que sabem quem são da sua eternidade, que nós não sabemos, mas pelo menos naquele instante do espaço-tempo. Elas sabem quem elas são. Se nós fôssemos citar o Rainer Maria Rilke, poeta existencialista, em Cartas a um Jovem Poeta, ele fala que o verdadeiro amor é o amor de duas solitudes, reforçando que em alemão solidão e solitude são palavras distintas, e parece que no português nós trouxemos os dois sentidos para um significante só, solidão. A solitude é o estado de completude de uma pessoa. É o estado de unicidade de alguém. Então, o amor de duas solitudes é o quê? É o amor de duas pessoas plenas, onde uma não vai querer fazer da outra a sua muleta, fazer da outra o seu complemento, mas sim vão explorar sinergicamente a reunião dessas duas energias mais equilibradas, de maneira mais equilibrada possível para aquele momento. Então, para mim, essa é a relação ideal, que ele já coloca logo na primeira quadra. Eu adorei a sua interpretação, Marcos, porque esse soneto ele faz parte de um, como posso dizer, um conjunto de 3 sonetos que fogem um pouquinho da lógica
dos demais, né? Porque ele trabalha junto, se a gente for ler em sequência o 94, o 116 e o 129, a gente vai ver que é um Shakespeare trabalhando a ideia de um desapego, né? Um desapego em uma perspectiva mais avançada. E ele faz muitos jogos de palavra, né? É um tempo em que a riqueza informacional, algumas palavras, elas são geradas e montadas de tal sorte que permite uma profunda perspectiva de amplitude em relação aos conhecimentos e às vivências daquele povo, ou de quem quer que seja que o leia, tanto que é muito importante que você estude as circunstâncias para que você possa ter algum tipo de melhor entendimento a respeito de Shakespeare, ou de qualquer grande obra, pelo justo fato de ser atemporal, mas é atemporal falando de situações que são localizadas temporalmente no espaço. E essa perspectiva dessa primeira quadra, para mim, porque assim, no original em inglês, a palavra altars, em algum momento nos pode trazer a perspectiva de altar de um casamento católico, e a gente precisa compreender que Shakespeare, embora seja filho de mãe católica, ele não professa propriamente o catolicismo. Então, são vários jogos de circunstâncias, e aí quando a gente fala desse amor, eu sempre tenho a perspectiva de dizer o seguinte: e se Shakespeare, ao invés de, nesse soneto, está falando a respeito do entendimento de um jovem rapaz sobre o casamento e o amor, com uma esposa que, quando envelhece, vai modificando suas formas, e com isso ele pode ter uma espécie de fenecimento do amor, e se Shakespeare pudesse nos trazer ao entendimento do amor materno, que é um amor essencial e integral, em que a gente consegue, nesse amor materno, perceber uma evolução. Veja, eu sempre gosto de deixar isso bem claro: as mães são espíritos diferenciados em relação ao próprio processo evolutivo da humanidade. Tá? As mães, elas são um upgrade do espírito humano. E quando a gente tem aquilo que eu chamo de mãe integral, que são aquelas mães que não são apenas biológicas, lamentavelmente, nesses tempos atuais de modernidades pós-líquidas, nós temos esse contexto de mães que são apenas mães biológicas. Não que elas sejam barrigas de aluguel, porque às vezes elas são apenas mães biológicas, elas só estão para parir. O processo de envolvimento maternal, embora com a presença de uma mãe enquanto figura social dentro de casa, ele é exercido por um outro membro da família. Então, vejam como a gente poderia trazer para Shakespeare uma perspectiva um pouquinho mais complexa nesse entendimento. Mas adorei, Marcos. Eu queria passar para a segunda quadra, porque nós temos muito o que conversar. E essa segunda quadra, ela já vai começando a trazer para a gente, para o leitor, um entendimento daquilo que Shakespeare tenta definir como sendo amor. E essa tentativa começa a ficar de uma forma mais direta. E nessa segunda placa, ele vem mais ou menos a explicar como o amor vem a ser imutável dentro de tantas mutações e tantas mutabilidades. E eu queria colocar aqui para vocês um contexto de Douglas Trevor a respeito, que ele diz o seguinte: a constância do amor no soneto 116, o isso da linha 5 do poema, é também para o poeta a poesia, o próprio objeto do amor. As linhas 5 a 8 contrastam com as quadras adjacentes e têm sua importância especial ao dizer o que é o amor e o que não é o amor. E aí, nessa perspectiva, eu queria passar a palavra para você, porque esse entendimento me associa diretamente a João, 1 João capítulo 4, versículo 8, só quem pode entender o amor pode entender o que é Deus. Então, vejam, aprecio a importância de nós podermos, de alguma forma, dentro das nossas possibilidades tacanhas, sob o ponto de vista moral, tentarmos definir o que é o amor, pelo menos a partir do momento que a gente consiga entender, se não o que é, o que não é o amor. Marcos, por gentileza. Olha só como nós estamos sendo inspirados na mesma linha. Eu ia dizer para você, antes de você citar João, eu ia dizer justamente que essa quadra, para mim, é a definição de Deus. E você fala da manifestação amor pelo manifestante, o entendimento que a dificuldade de se compreender o manifestante pode ser reduzida pela compreensão de sua manifestação, ou seja, a dificuldade de compreender Deus
pode ser minimizada, pode ser reduzida, se nós tentarmos compreender o amor, que é a sua emanação, né? Esse amor que está na quadra que nós vamos falar agora, nesta relação. Principalmente, acho que é bom ler a quadra, né? Sim, com certeza, por gentileza. Amor é um marco eterno. Eu vou pedir para que a Tati, Marcos, só um minutinho, eu vou pedir para que a Tati volte a colocar o texto para o nosso público, porque enquanto ela está colocando, você vai lendo, fica mais fácil para eles estarem nos acompanhando. Pode ler, Marcos, que a Tati já colocou. Tá. Amor é um marco eterno dominante, que encara a tempestade com bravura. É astro que norteia a vela errante, cujo valor se ignora lá na altura. O que nós percebemos aqui é uma figura náutica, uma figura da navegação, que na época de Shakespeare era o grande desafio. Era o grande improvável, o grande imponderável. Atravessar os oceanos era uma coisa que só era possível com a orientação das estrelas. Por quê? Porque apesar de não sabermos nada delas, sabíamos minimamente que elas existiam e lá elas estavam, no momento certo de cada ano, né? Então, esse amor como referência, me parece o que nós poderíamos entender como o mínimo de razão em meio à confusão de emoções que nós somos e vivemos. É a razão que norteia, é a razão que define quão distante ou próximo nós estamos de algum equilíbrio mínimo. Porque tudo que nos importa é equilíbrio. Nós não estamos ainda em condições de fazer julgamentos sobre onde nos encontramos na escala progressiva entre bem e mal, que, na verdade, nós estamos falando de ausência de amor, de entendimento energético do que é amor para a plenitude amorosa. Então, mais importante do que perceber onde estamos nessa escala é que nós tenhamos um mínimo de equilíbrio. E as mensagens inspiradoras dos espíritos, que os espíritos já nos trouxeram através dos inúmeros avatares mundiais, e nós vamos aqui citar o nosso Cristo Jesus como código universal, são essa estrela. Eu sei que ela existe porque ela está lá, eu sei que existe porque o código está lá, porque a sua manifestação de amor se coloca no código fraterno. Mesmo que eu não saiba o tamanho, nem o que pode. E mesmo que ainda percamos nosso tempo tentando dimensionar o tamanho de Deus e quem Ele é e onde Ele está, nós podemos conhecê-lo pela sua obra, podemos conhecê-lo pela sua manifestação amorosa. E essa figura da tempestade, do navio, que não tem como se guiar de outra forma, a não se olhar para as estrelas. Essa quadra, para mim, das três, é a mais forte. Essa quadra, ela me chama a atenção, bem nesse ponto que você colocou, através de uma perspectiva de um autor chamado John Dubler, que ele identifica justamente essas figuras náuticas que você colocou, mas basicamente um entendimento, porque é preciso que o público que esteja nos assistindo tenha faça um vislumbre temporal de que Shakespeare se insere na realidade europeia dentro do contexto do movimento renascentista. Então, nós estamos inseridos dentro dessa contextualização. Na Renascença, a figura da bússola, porque, vejam, na verdade, nós estamos falando de alguém que está em uma tempestade, que busca alguma forma, algum meio de sair dessa tempestade, busca o caminho. Então, a bússola para os renascentistas, ela tem a ideia de uma perspectiva semelhante ao nosso símbolo do infinito, né, que vai, que volta e que é sempre o caminho e a luz. E aí me chama muita atenção a questão de você olhar para cima, de você buscar as estrelas, que no caso para ele seria a estrela polar, que era quem mais servia como parâmetro referencial para os navegantes do hemisfério norte,
a gente ter a perspectiva, eu vejo da seguinte forma, olhar para cima quando estamos em um momento de dificuldade, quando a tempestade se nos apresenta, buscar ao olhar para cima algum referencial, a estrela polar, aquela que está exatamente acima de todos nós e aquela que direciona nossos caminhos. E aí não tem como deixar de citar Mateus, quando o Evangelho segundo Mateus, quando está a passagem de que Jesus relata que a sua mensagem é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ou vem ao Pai senão por ela. E aqui eu queria, Marcos, deixar para você, para suas considerações, para seus comentários, que quando eu percebo essa mensagem nas diversas traduções da Bíblia, eu tenho uma certa dificuldade ainda hoje para entender como os tradutores ou como aqueles que escreveram o texto original nos permitem um entendimento falseado de uma ideia de um ídolo, de uma ideia de iconoclastia. Quando a gente coloca que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu não consigo crer nessa personalidade desse nosso mentor planetário, do grande gestor, gerente, do responsável maior por nosso planeta, de ele querer fazer algum tipo de autopromoção. Me parece muito mais lógico compreendermos que Jesus quer dizer que a sua mensagem, isto é, mensagem viva, o Evangelho, é o caminho, é a estrela polar daqueles que estão passando por tempestades. E é uma estrela polar que vai nos trazer, na qualidade de bússola, aquilo que sempre aponta, porque vocês todos sabem, a bússola ela tem uma característica eletromagnética de sua agulha apontar sempre para o norte. E nessa perspectiva, a gente sempre imagina, o imaginário popular é de que o norte está para cima, o norte está para o alto, e o norte é para onde devemos seguir. E muitas vezes a gente acaba por não compreender, Marcos, existe uma passagem nossa aqui da cidade de São Luís do Maranhão, uma de nossas ruas na cidade, no passado, a cidade muito pequena na região central, no passado essa rua era por onde transcorriam os cortejos fúnebres em direção ao cemitério, o cemitério do Gavião. Então, essa rua ficou conhecida popularmente como a Rua da Morte. A Rua da Morte. Entretanto, todos os moradores de São Luís sabem que essa rua se nomeia atualmente como Rua do Norte. Faz uma pequena modificação do M para o N. E quem buscar ser um pouco mais atento vai saber que o norte da ilha de São Luís do Maranhão, da ilha de Pão Açul, não é naquele sentido. O norte é em outro sentido. E isso daí foi trazido, Marcos, pelo simples fato de que os moradores da rua, quando tentavam fazer as negociações para vendas de seus imóveis, os valores eram muito diminuídos, porque quem queria morar na Rua da Morte? E aí acabou que alguém que ocupava o posto de alcalde, agora me falha a memória, dizer quem transforma o nome de Rua da Morte para Rua do Norte. E o que eu quero trazer com essa mensagem é que muitas vezes a gente precisa entender que, em última análise, aquilo que nós chamamos de processo de morte pode ser entendido como uma perspectiva de nós nos aproximarmos mais do caminho, de nós aprendermos, de nós termos feito em cada uma de nossas oportunidades reencarnatórias aquilo que nos é possível. Nem sempre aquilo que nós podemos é aquilo que nos é possível, mas aquilo que nos é possível é sempre aquilo que nós podemos fazer. É óbvio que o ideal é que a gente consiga igualar essas duas asas, exatamente como as asas de nossos desenvolvimentos espirituais, a asa do entendimento e da inteligência e a asa do desenvolvimento moral, que nós sabemos que elas não são desenvolvidas, digamos assim, com a mesma atrofia muscular. Uma que é do desenvolvimento intelectual, ela é sempre mais hábil e mais forte. E nós sabemos, Marcos, que quando nós estamos em uma canoa, em que a canoa tem 2 remos, e teoricamente os 2 remos são para ser batidos, de tal sorte que o resultado
do seu atrito com a água faça com que a canoa siga para frente. Entretanto, se nós batermos um dos remos com muito mais força do que o outro, o que vai acontecer é um movimento em que a canoa vai girar em torno do seu próprio eixo, e aí ela não vai seguir para frente, a gente vai acabar voltando para as situações iniciais. Então a gente vai estar desprendendo energia sem que haja trabalho com finalidade útil. E isso daí é o ponto importante para que quando a gente esteja passando por algum tipo de situação, a gente possa compreender que todos os nossos movimentos, nas situações mais diversas das circunstâncias que a vida nos apresenta, na qualidade de oportunidades de aprendizado, elas precisam ser norteadas, não necessariamente pela morte. Às vezes sim, mas não necessariamente pela morte. Elas precisam ser norteadas para que a gente busque um resultado útil dos nossos esforços. E a busca desses resultados úteis para nossos esforços só pode ser utilizada sobre a questão ético-moral e, em última análise, espiritual, quando nós pautamos a nossa vida pelos ensinamentos que nos são trazidos pelo Evangelho do Cristo Jesus. Marcos, vamos passar para a terceira quadra, Marcos. Nessa terceira quadra, a gente tem o fato de o objeto da beleza afetuosa cair em algo como se fora uma foice do tempo. E o autor agora deixa bem claro que isso independe para que o amor se mantenha. Então, assim, Shakespeare argumenta que se o amor não for verdadeiro, ele não vai resistir a teste algum, no particular desse, que é o teste do tempo e da diversidade, e que nenhuma maneira de detalhes insignificantes, como o desbotoamento da beleza da pessoa, poderia alterar ou dissolver esse casamento de mentes verdadeiras. Por favor, Marcos, comente a respeito. A estrofe do valor do tempo, né, ou da relevância do tempo. Na verdade, acho que ali a gente compreende que o amor verdadeiro é extrafísico ou metafísico. Aí a gente pode acabar decidindo qual expressão usar. Ele independe das situações físicas, do decaimento natural, né? Mocidade, juventude, vigor sexual passa com o tempo. E como fica a relação dessas pessoas? No caso, no exemplo dado, a relação do casal. Se não houver algo além do físico, isso não se mantém quando não houver mais juventude e vigor. Logo, o que a gente muitas vezes entende como o amor da juventude e do vigor não é necessariamente o verdadeiro amor. E nós podemos fazer essa transferência para o amor divino, para a relação criador-criatura, como nós tínhamos colocado anteriormente. Essa relação de criador-criatura, aliás, o nosso maior problema com ela é como ainda nem conseguimos conceber o Criador, não dá nem para nos reconhecermos sua criatura. E sem o reconhecimento de quem é o Criador, e sem eu me reconhecer que sou criatura dele, não há relacionamento. Então, por mais que do lado de lá inúmeras sejam as emanações amorosas, a começar na própria constituição de quem somos, obra, né? Filhos, essência do próprio Criador, na sua emanação das energias que colocam todo o universo em movimento, do plano que existe para nós chegarmos até ele, conseguirmos vibrar para poder perceber a sua presença, da nossa parte há muito desespero. E a relação criador-criatura se estabelece invertida. O nosso Criador se torna um serviçal para nos tirar de apuros o tempo inteiro. Bem, essa relação Criador-criatura e tempo, ela é muito forte. A relação Criador-criatura é atemporal. O verdadeiro amor é atemporal. E o exemplo dado é muito, muito propício quando se coloca que aquilo que você vê não é necessariamente o que você ama. E você pode estar equivocado, trocando os conceitos de paixão pelo de amor. E mais ainda,
O verdadeiro amor é decisão consciente de colocar suas energias naquele ponto. Não é um impulso das emoções ruidosas que se alteram o tempo todo. Não é não? O que você acha, meu irmão? Concordo integralmente. Aí você falando, Marcos, me veio imediatamente à mente aquela passagem de Alice no País das Maravilhas, literatura absolutamente brilhante de Lewis Carroll, que lamentavelmente para nós brasileiros é compreendido como literatura infantil, e eu creio que ela seja tudo menos apenas uma literatura infantil. Aquela passagem de Alice correndo e encontra o coelho sobre a árvore, e já começa a loucura do coelho em cima da árvore, e ela, esbaforida, questiona: coelho, coelho, senhor coelho, qual caminho a seguir? E ele, de forma muito serena e tranquila, transmite para ela a resposta sob forma de outro questionamento: mas, minha filha, para onde você deseja ir? E ela, esbaforida, já de pronto devolve: não sei. E aí vem aquela passagem brilhante: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho pode levar ao seu destino. Então, é muito importante que a gente compreenda que, para que a gente busque esse entendimento do amor de Deus, na verdade, eu toda vez, Marcos, que eu falo amor de Deus, me parece pleonasmo. Porque o simples fato de você falar amor, você já está falando de Deus. E se você fala de Deus, você já está falando de amor. E aí é muito engraçado, porque na língua portuguesa, amor representa a palavra lida ao inverso da cidade de Roma. E como o cristianismo surge de uma forma mais intensa durante o Império Romano, e a civilização romana se notabiliza por ser uma civilização que ela estabelece seus vínculos, não apenas pelo poder militar, mas porque ela constrói vias, né, em todo o mundo antigo. E aí se dizia que todos os caminhos levam a Roma, e aí a Roma que ele está querendo dizer aqui é um sentido inverso do entendimento do amor, é o sentido que é vinculado à matéria, aquilo que não é vinculado ao espírito. Então, se a gente modificar esse ditado popular e dizer que todos os caminhos levam ao amor, ao invés de dizer que todos os caminhos levam a Roma, a gente acaba por entender que todos os caminhos de nossa vida nos levam a nos aproximar de Deus. Mesmo que nós tenhamos perspectivas ou reações diferentes daquilo que teoricamente nós estamos capacitados para ter. E aí acaba chegando naquela frase, naquele ditado popular muito frequentemente dito no meio espírita, que o amor é a resposta para todas as perguntas, independente de qual pergunta esteja sendo realizada. Então, em última análise, nós podemos dizer que qualquer que seja a circunstância, é preciso que nós possamos compreender que esse amor é justamente uma plenitude de existência que extrapola o entendimento que os nossos sentidos físicos, que os nossos sentidos do corpo carnal, que não percebem. Na verdade, é muito importante que nós falemos isso na qualidade de médico. Os nossos sentidos, eles são impressionados pelas ações do meio. Então, os fatos acontecem no meio, eles impressionam os nossos sentidos, e de acordo com a nossa capacidade de vivências e de conhecimentos e entendimento, nós elaboramos uma resposta mental para o que representa aquela situação. Então, vamos imaginar uma situação simples. Como oftalmologista, vamos falar da visão. Se eu apresento um carimbo médico para uma criança pequena e pergunto a ela o que é aquele carimbo, o que é aquilo, ela vai me dar todas as características físicas. A partir do momento que eu digo: não, meu amor, isso aqui é apenas um carimbo de um médico, automaticamente aquele aprendizado vai ser absorvido, e todas as vezes que ela vira algo semelhante, não vai precisar ser características físicas, ela já vai nomear o objeto pela sua função específica. E é da mesma forma. É por isso que cada vez que nós passamos por alguma circunstância de crescimento moral, a primeiro momento, aquela circunstância, que obviamente é nova para nós, aquela circunstância nos parece como intransponível. Até que a sabedoria do tempo, e aí eu queria chamar a atenção para esse ponto da quadra, que me parece que a gente pode fazer a compreensão desse tempo como professor, esse tempo como mestre, esse tempo como as nossas múltiplas vivências, esse tempo como as nossas reações
as experiências necessárias para os nossos processos de aprendizado, em que a gente vai tendo respostas diferentes para mesmos processos através de perguntas diferentes, obviamente, isto é, circunstâncias diferentes necessárias para o nosso crescimento, até que em um determinado momento a gente aprende e a gente toma a medida que é a correta. Então, esse tempo me parece muito mais vinculado a uma situação de aprendizado, e aí eu gostaria de trazer mais uma vez uma passagem, não agora do Evangelho, mas uma passagem do Velho Testamento, em que Isaías nos deixa bem claro: e vós que já devesseis ser mestres pelo tempo, ainda necessitam ter contato novamente com os rudimentos da palavra do Senhor. Quer dizer, e vós, espíritos imortais, que já tiveram inúmeras oportunidades reencarnatórias, ainda estão precisando aprender o beabá. Quer dizer, já está no tempo de a gente começar a fazer uso de todo esse potencial que nós temos à nossa disposição. Mas, Marcos, conversar com você, para mim, é uma dádiva. Para mim, é uma verdadeira dádiva, e o nosso público está percebendo e nutrindo esse mesmo sentimento. Mas o nosso tempo está indo contra. E nós temos agora, para concluir, porque nós ainda temos o dístico para comentar e as nossas considerações finais. E me parece, Marcos, que o dístico do soneto 116 de Shakespeare, como quase todos os dísticos que se coloca, e isso é uma característica que você colocou no início da literatura inglesa, acaba sendo a mensagem para casa, né, que atualmente nós utilizamos muito isso nesses tempos virtuais, né, a mensagem para levar para casa deste soneto. E esse dístico final, ele passa a explicar tudo ao inverso, porque parece que nós também entendemos a vida ao inverso, né, Marcos? E eu gostaria de passar para você, para a gente comentar sobre esse dístico. É bem interessante quando a gente fala que se isso é falso e o que é falso alguém provou, eu não sou poeta e ninguém nunca amou. O dístico final é algo que acaba dizendo: se tudo isso aqui que falamos do amor não for amor, então esqueça, é uma outra coisa. Eu não sei e eu não posso falar, né? A mensagem que fica para mim é assim que eu enxergo o amor. Se você enxerga de uma maneira diferente, simplesmente esqueça tudo que eu falei. Esqueça. Então, ficou para mim, isso é até comum dos sonetos de Shakespeare, né? Não deixa ponta solta, está tudo amarrado. O que ele está dizendo está aqui a definição de amor. Não concorda com ela? Esqueça. Esqueça. Eu não sei o que é amor. E os homens não sabem o que é amor, porque eu não consigo conceber uma outra definição. Quer dizer, de novo, o marco fixo para a eternidade, a referência única. Esse soneto, como muitos de Shakespeare, eles são verdadeiras definições e não deixam pedra sobre pedra de qualquer indefinição. Então, isso aí que é muito interessante. Ele demonstra que, olha, amor não pode ser outra coisa. Porque se for outra coisa, então nós não podemos dizer o que é, porque nunca amamos. Né? Que é como ele coloca, ninguém jamais amou. E guardei ontem fazendo uma referência, lendo o poema. Se me for provado diferente, esqueça, nada sabemos ainda do amor, esqueça. E eu guardei, Amaral, para a gente refletir isso, que parece que se você não está pronto para perceber o que é amor, continue sua jornada. Ninguém vai convencê-lo. O amor precisa ser experienciado. Infelizmente, em nossa sequência, ainda experienciado em meio a tropeços, percalços, dificuldades, porque não queremos olhar para a estrela fixa lá na frente. Ainda estamos olhando para os passos que estamos dando um após o outro, né? Quando você fala isso, Marcos, eu queria só deixar no final aqui, porque eu separei para fazer a leitura, mas eu quero logo depois fazer um comentário a respeito. É uma passagem novamente de Passanante, um dos grandes estudiosos de Shakespeare, ele diz o seguinte: ao reafirmar sua autoridade como poeta e guarda moral, quase de maneira sacramental sobre o tema do amor, pelo uso de um paradoxo,
Shakespeare rejeita que possa estar errado ao afirmar que o amor verdadeiro é imortal. Quer dizer, eu queria trazer para vocês a seguinte perspectiva, meus irmãos, Marcos. Quando nós vemos uma paisagem, quando nós vemos uma fotografia que nos é trazida, quando nós estamos no nosso dia a dia, na rua, no cotidiano, quando nós entramos no supermercado, por exemplo, vamos colocar essa situação que é muito, muito corriqueira. Quando a gente entra no supermercado, o que nos chama a atenção? Cada um vai ter uma perspectiva. Alguém foi chamado a atenção pela promoção do sabão em pó. Alguém vai ser chamado a atenção pela verdura. Alguém vai ser chamado a atenção por algum outro produto. O que isso significa dizer? Significa dizer que eu devoto minha atenção para aquilo que é mais importante para mim. Eu sempre vou encontrar em qualquer circunstância aquilo para o que eu condicionei o meu cérebro, e agora quem está falando aqui é o médico, aquilo para o que eu condicionei o meu cérebro para encontrar. Portanto, toda e qualquer circunstância na vida está presente. E eu já defini a encontrá-la antes de lhe a encontrar. Senão não encontra. Pode estar embaixo do nariz, não encontra. Não foi aquilo que o coelho respondeu para Alice? Não foi aquilo que o coelho respondeu para Alice? Então, veja, por que não nos programarmos para amar? Eu tenho feito, Marcos, desde que começou essa pandemia, uma série de materiais que está disponibilizado para o nosso público aqui no canal de YouTube da AME Maranhão, em que o conjunto deles faz parte de um projeto meu chamado Olhar Evangélico. O que é Olhar Evangélico? Olhar Evangélico é o seguinte: enquanto seres humanos, nós sabemos que, sob o ponto de vista da estrutura do nosso organismo físico, Jesus e nós fazemos parte da mesma subespécie, Homo sapiens sapiens. Portanto, sob o ponto de vista anátomo-fisiológico, o antropomórfico, nós teoricamente somos, eu, você e todos aqueles que estão nos assistindo agora, encarnados. Os desencarnados estão no outro patamar. Temos o mesmo corpo físico que Jesus tinha. Logicamente que com características diferentes, mas as estruturas as mesmas. E o que fazia ele ver diferente as coisas? Porque olhos nós temos, exatamente como ele. Todas as vias neurais relacionadas à visão também. As demais perspectivas também. O que havia? Havia programação. Ele já veio para ser plasmado ou encarnado, enfim, as diversas escolas aqui, não estou eu para colocar algum ponto discordante, ele veio programado. Mas essa programação é feita por si. E as nossas programações são feitas por nós, meus irmãos. O livre-arbítrio é a nossa capacidade de nós nos programarmos, para nós realizarmos aquilo que nós já havíamos em presença de muitos. Mais uma passagem evangélica. Antes de nós encarnarmos, ou termos novamente a oportunidade, nós já havíamos para a nossa equipe de preparação reencarnatória, de planejamento reencarnatório, nós já havíamos nos comprometido a estabelecermos as nossas ações, de tal sorte a nós cumprirmos as nossas missões. Essa programação, Marcos, ela já está, inclusive, presente em nossa mente, se nós concebermos que a nossa mente ou a nossa consciência ou o nosso espírito representam a mesma perspectiva, de acordo com pontos de vistas diferentes. Então, basta acessar. Não é tão difícil. Não é preciso subir o Everest. A gente já tem essa programação. Eu estava refletindo aqui sobre a canoa que gira sobre o próprio eixo, quando utilizado só um lado do remo. E lembrando da mensagem de Emmanuel sobre sermos repetentes, porque por algum motivo esse padrão vibratório atual nos apraz, nós gostamos da energia ruim, como se fosse carne podre. Nós apreciamos nos alimentar
dos sentimentos densos, pequenos, materializados. E por isso somos repetentes. Acontece que nós estamos aí com uma transição à vista. O Espiritismo vem para nos relembrar o código cósmico universal, né, que alguns palestrantes agora estão reclamando da redundância de ser cósmico e ser universal, e eu prefiro chamar de código fraterno evolutivo. Porque, no fundo, usado em todo lugar do universo, ele vem nos dizer como é que a gente vai para frente, como é que a gente rema, usando os dois remos, em vez de ficar girando sobre o próprio eixo. Então, esse código de fraternidade, de vida, que eu chamo de mais e melhor, de ir para frente, de crescer, trabalhadores da última hora significa, vocês têm mais essa oportunidade, vão desperdiçar? Tudo bem. Nós estamos aqui para tomar decisões conscientes. O amor é a mais relevante delas. O problema é que nós confundimos amar com gostar. Confundimos amor com empatia. E nós temos que amar justamente aquelas energias mais ruidosas para nós. Aquelas que mais nos incomodam, porque é aí que nós vamos alterar esse padrão. Se vem uma energia ruidosa em minha direção e eu devolvo energia ruidosa, ninguém tem elevação, eu continuo girando sobre o próprio eixo, me alimentando de energia ruim, ou seja, carne podre, e não acordando, porque a minha vida se torna uma repetição. Acho que o Espiritismo tem essa função, o trabalho de vocês aí tem essa função, de tentar iluminar o que está escuro. Nós não temos resposta para ninguém. Nós só estamos tentando colocar um pouquinho de luz para você olhar aquele canto, que você não sabe o que tem. O que você vai fazer com que olhar é só seu. E ninguém tem o direito de interferir, né? Marcos, voltando para as passagens evangélicas do Cristo, quando o jovem rico tenta falar com ele e questiona ao Rabuni Galileu o que ele precisa fazer para efetivamente seguir o caminho de elevação, e Jesus diz: deixe o que você tem para trás e me siga. É bem isso que você comentou com a gente ainda há pouco. Esse corpo físico, ele tem necessidades objetivas físicas, ele tem necessidades objetivas carnais. Isso é nosso, isso é dele, do corpo físico, desse veículo que é utilizado para uma finalidade específica, que é o nosso desenvolvimento em cada uma das oportunidades reencarnatórias nesse planetinha azul. E quando Jesus diz, me segue, deixa isso para trás, ele está dizendo, deixa teu lado instintivo, educa os teus instintos e transforma em sentimentos, e aí essa faz a diferença. O fato de nós gostarmos de padrões pré-estabelecidos é louvável, mas não é limitador, não é pedra que impeça as nossas capacidades de tomarmos novas decisões, de seguirmos novas direções e de termos resultados diferentes. Aliás, a natureza aventureira do desenvolvimento das espécies animais está presente em nós. E se vamos buscar os instintos, busquemos a aventura de tomarmos decisões diferentes. E seguirmos a programação dos sentimentos, que são os instintos educados. Marcos, eu lhe agradeço profundamente por esses momentos, pelo aprendizado de suas mensagens para nós. Em nome da AME Maranhão, estamos profundamente satisfeitos de você, mais uma vez, estar presente conosco agora em um ambiente virtual que permite que mais pessoas tenham contato com as luzes que as suas palavras abençoadas nos trazem, os seus ensinamentos, a sua pedagogia esplêndida, e eu gostaria que você fizesse seus comentários finais para que nós possamos passar a prece final e já convidando o nosso público que outras oportunidades teremos, não apenas com Shakespeare, mas com outros grandes autores e com Marcos aqui conosco. Nós já estávamos alinhavando algumas outras situações futuras e certamente, como posso dizer que tive um prazer imenso de estar aqui com vocês hoje, de receber essa presença luminosa entre nós e de termos esse bate-papo tão agradável.
Marcos, mais uma vez, muito obrigado e suas considerações finais. Eu que agradeço a você, meu irmão Amaral, suas palavras elogiosas tocam o meu coração, e ainda bem que já não toca o meu orgulho. Isso é que é mais importante, que eu consigo receber essa demonstração de amor de vocês com muito carinho. Eu acredito que a ideia de interpretar textos ricos da nossa literatura universal a partir de uma perspectiva espírita é mais uma maneira que a espiritualidade coloca à disposição para tocar as pessoas. Tudo que nós queremos é interferir na rotina de quem não consegue sair do lugar. Não somos nós que vamos fazer essa identificação. Cada um é que faz. Nosso papel é somente chegar até você e dizer: você já olhou ali? Estou percebendo que você está olhando muito para cá. Já olhou ali? Eu estou percebendo que você está batendo muitas vezes nessa porta. Já tentou aquela ali? Não é? Quer dizer, experimente. Seja aventureiro, que é da natureza humana. E especialmente o texto de hoje, este soneto de Shakespeare, nos permitiu essa transição só para demonstrar, como que você já falou, meu irmão, a verdade não está na obra, a verdade está na relação que estabelecemos com ela. Por isso, todo texto nobre é atemporal. Por isso, como você citou Alice, se a pessoa decidir ler Alice no País das Maravilhas a cada 10 anos de sua vida, vai tirar lições que nunca teria imaginado. Porque é você que é uma pessoa com mais experiências, com outras experiências, acessando a informação que é o relato da experiência de alguém. Então, longe disto acontecer na mente física, acontece na consciência extrafísica. Somos nós nos relacionando uns com os outros de maneira atemporal, através dos instrumentos físicos do momento. Muito obrigado por estar com vocês. Meus irmãos, vamos fazer a nossa prece final para nós podermos concluir as nossas atividades e convido a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos. Vou fazer uma breve prece. Me parece que todo o nosso programa hoje foi uma oração de amor. Fechamos os nossos olhos, então, para facilitar o nosso intercâmbio com os planos espirituais. E agradecemos ao Pai de amor, por mais essa oportunidade, em que estivemos todos aqui reunidos entre encarnados e desencarnados, para, de uma forma lúdica, podermos tentar compreender a mensagem evangélica do Cristo Jesus através de um soneto do maior dramaturgo que o mundo conheceu até agora, William Shakespeare, nos trazendo a sua forma de compreensão da essência da vida, daquilo que é Deus, e daquilo que é a nossa própria essência, e daquilo que transborda de nós, e daquilo que transborda da própria criação, para que façamos com que nós possamos compreender, porque tudo é amor, em todas as suas perspectivas. E para concluir, pedimos as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso, para todos aqueles que se encontram com processos de necessidade e sofrimento, em qualquer dos planos da vida, por quaisquer que sejam as suas necessidades. E particularmente pedimos, Senhor, nesse momento de grande aprendizado, de sublime, divino e evangélico aprendizado, para a nossa progressão enquanto espécie, que é essa pandemia, ilumine e abençoe a todos aqueles que se encontram infectados, as suas famílias, a todos aqueles que necessitaram regressar à pátria espiritual, para mais próximo do amor de Deus, as equipes que se encontram nas linhas primeiras, em todas as linhas de seus atendimentos, equipe médica, equipes de paramedicina e as demais áreas da saúde, ilumine aos gestores deste planeta, ilumine a cada um de nós. Abençoe-nos, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Até a próxima semana, senhores. Sejam bem-vindos. Que assim seja.